Olá pessoal, na aula de hoje falaremos um pouco sobre reações de saponificação. O sabão ele tem uma origem bem antiga lá na época dos romanos ainda, né? Então o sabão ele teria surgido num monte denominado como Monte Sapro. Nesse local os animais eram abatidos, então a chuva levava para o rio, né, uma mistura do sebo animal derretido junto com as cinzas da lenha que era utilizada para cozer, né, esses animais abatidos. Então as lavadoras notaram que nesta região ali tinha um material que facilitava muito a limpeza das roupas. Mas o que seria então este material? Então basicamente este material seria então a mistura das cinzas do carvão vegetal, que possuíam então carbonato de potássio, um sal com caráter básico, e o sebo dos animais, a gordura dos animais ali, continha muitos ácidos graxos. Então dessa forma, em presença de água, então, as cinzas liberavam íons hidroxila, uma vez que possuem então sais básicos, e esses íons hidroxila, OH-, realizavam processos de neutralização dos ácidos graxos. Então, assim formando os materiais que eram utilizados então como os primeiros sabões. Já em 1791, o químico francês Leblanc iniciou a produção em larga escala de sabão. Só que aí ele substituiu as cinzas por carbonato de sódio, então outro sal com caráter básico. O primeiro detergente sintético, igual esse que a gente utiliza no dia a dia, ou seja, de origem não natural, foi produzido somente em 1890, então quase 100 anos após, né, pelo químico alemão Kraft. Já em 1916, Gunther e Hetzer, motivados então pela falta de suprimentos de gorduras naturais na Primeira Guerra, desenvolveram um produto sintético que substituiu os sabões. Então, o que a gente chama de detergentes sintéticos. Então, detergente vem lá do latim de deterger, que significa limpar. E lembrando então que estes só vieram a ser produzidos em larga escala a partir da década de 50. Então, por isso, conversarmos, por exemplo, com nossos avós, pessoas mais antigas, eles, grande maioria, têm experiência, né, contato com a produção de sabões, né, de detergentes caseiros. Mas como ocorrem essas reações de saponificação? Então, basicamente, para obter um sabão, a gente tem uma reação entre um éster, ou glicerídeo, e uma base, né, que a gente também pode chamar de hidróxido. Então, basicamente, a gente tem então um grupo éster, como já discutimos nas aulas anteriores, reagindo então com um hidróxido, né? O que é? Uma base, né? Um hidróxido metálico, que é o que? Um metal com uma hidroxila, né? Que vai ser liberada, né? No meio. Então, essa hidroxila, quando liberada, ela vai neutralizar, então, ou melhor, vai favorecer essa reação de saponificação. E no final, então, dessa reação entre um éster e uma base, vamos ter, então, um sal, que vai ter as características aí do sabão que a gente deseja, e um álcool sendo liberado. Então, um exemplo aqui mais simples. Então, no caso da triestearina, né, que é um tipo de éster, quando ela reage, então, com o hidróxido de sódio, NaOH, a gente tem, então, a formação do estearato de sódio, que é um dos materiais mais utilizados aí em limpeza, e o glicerol. O glicerol basicamente é um tipo de álcool, né? Então, basicamente, então, esta molécula aqui de cadeia longa, que possui então grupamentos funcionais característicos de um éster, vão reagir então com o hidróxido. O que é o hidróxido metálico? Então, a gente tem basicamente um metal ligado então a um grupo hidroxila, a gente tem interações iônicas, a gente tem íons formados aí nesse composto, e essa reação química então vai gerar para mim um sal. Esse sal aqui então ele tem características, né, saponificantes, e vai gerar como subproduto um álcool, nesse caso aqui o glicerol. Então, para esclarecer um pouquinho melhor, então basicamente essa reação ocorre então na proporção de uma molécula da triestearina com 3 de hidróxido de sódio.
Então, dessa forma, então, a gente vai gerar, então, para cada proporção dessa reação química, 3 moléculas do estearato de sódio, por exemplo, para uma molécula do glicerol, que vai ser o subproduto dessa reação química. Mas por que essa propriedade, né, dos sabões detergentes nessas moléculas? Então, basicamente, quando olhamos aqui a estrutura, por exemplo, de um estearato de sódio, então a gente vê aqui que a gente tem uma grande parte dessa molécula composta por hidrocarbonetos, enquanto a cauda, né, na verdade aqui, tem átomos de carbono e hidrogênio. Então a gente tem uma baixa polaridade, porque carbono e hidrogênio possuem eletronegatividade semelhante. Então dessa forma a gente tem um momento de polo resultante nessa parte da molécula muito baixo. Já quando eu observo aqui a cabeça da molécula, né, a parte extrema aqui, eu observo a presença de oxigênio, um elemento altamente eletronegativo, e a presença de um íon metálico. Então, obviamente, a gente tem uma diferença de eletronegatividade nesse ponto da molécula muito grande. Então, essa parte aqui da molécula é altamente polar. Então, basicamente, se eu for olhar aqui a estrutura de uma molécula utilizada como sabão, eu tenho uma extensa região apolar e uma região delimitada aqui com uma alta polaridade. Então, dessa forma, o que vai acontecer? Essa parte aqui da cadeia que tem alta polaridade, ela consegue interagir com as moléculas de água facilmente. Enquanto esta parte aqui da cadeia, que ela é apolar, ela vai conseguir interagir com as moléculas apolares mais facilmente. Então, como que o sabão consegue então remover, por exemplo, gordura de nossas mãos? Então, basicamente, quando eu vou e misturo ali o sabão na minha mão, o que vai acontecer? A parte polar da cadeia vai interagir com a água, que vai carrear aquela gordura que interagiu com essa extensa região apolar. Então, basicamente, o processo mais básico de limpeza utilizando agentes saponificantes ocorre desta forma. Então, basicamente, outra forma da gente definir também essas duas partes da cadeia de um sabão é que a gente tem, então, uma cabeça hidrofílica. Então, cabeça é a ponta aqui da minha cadeia polar. O hidrofílica aqui significa gosta de água, ou seja, interage com água. Se a água é uma molécula polar, então, logo, uma parte polar gosta, né, tem uma facilidade de interagir com a água. Agora, a cadeia hidrofóbica, ou seja, essa cadeia aqui apolar, o hidrofóbico vem de medo da água, né? Uma dificuldade de interação com a água. Então, o hidrofóbico ele tem uma interação fraquíssima com a água porque é uma parte da cadeia em que é apolar, né? Composta por carbono e hidrogênio, basicamente. Mas como que ocorre, né, a interação desse surfactante com as moléculas? Então, primeiro aqui no caso, por exemplo, com a água. Então, se eu tenho aqui um copo de água e adiciono um surfactante, um sabão, então, basicamente, o que vai acontecer aqui vai ser como está no esqueminha aqui. Então, a cabeça, né, daquela molécula, ou seja, a parte polar em que eu tenho ali o metal, o oxigênio, por exemplo, ela vai interagir mais fortemente com a água. Então, por exemplo, se eu adiciono um surfactante numa superfície de água, então a parte polar vai interagir aqui com a superfície da água e a parte apolar, então, vai ficar projetada aqui para cima, né? Já quando ocorre a interação com moléculas apolares, como representada aqui pela esferinha azul, simbólica, então, basicamente, aquela cauda, aquela parte maior da molécula que é apolar, ela vai então interagir com essa molécula polar e vai formar uma estrutura que a gente chama de uma estrutura de micela. Então, por quê? Essa cauda vai interagir com a molécula polar, com aquela partícula que tem uma baixa polaridade, com então a sua extremidade, aqui a sua cabeça, sendo projetada então para a área externa, formando essa estrutura bem organizada que a gente chama de micela. E essa cabeça polar,
ela vai conseguir então interagir com a água, porque se a água é polar e a gente tem grupos polares aqui voltados para a área externa dessa micela, então dessa forma a gente vai ter a interação com moléculas apolares via um surfactante. Então, os surfactantes estão presentes no nosso dia a dia em vários subprodutos, né? Por exemplo, em sistemas de tingimento, produtos de limpeza, né, como a gente já comentou, produtos para agricultura, né, e outros de alta tecnologia, mas metade da produção de surfactantes ainda é utilizada em detergentes, tamanha importância, né, para questões de higiene, por exemplo. Inclusive, atualmente no ano de 2020, pela questão aí da higiene, tem sido muito utilizada, né, discutida a importância do sabão na higienização. Então, as referências dessa aula, pessoal, e até a nossa próxima aula.